Olá, o meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Amados, nós vamos falar hoje a respeito do arrebatamento. Eu acredito que isso vocês já ouviram falar, já viram tantos vídeos, filmes sobre arrebatamento e uma série de apresentações que vocês já presenciaram e estão inteirados, né, a respeito do arrebatamento da igreja. Então, por que nós vamos tocar nesse assunto novamente hoje? É o seguinte, amado. É justamente por esse motivo. A gente já ouvi tantas pregações a respeito do arrebatamento da igreja. Já vi tantos vídeos, até alguns filmes assisti a respeito do arrebatamento da igreja. Mas o que eu notei nessas apresentações é muita fantasia, principalmente os filmes. Os filmes são fantasiosos a respeito do arrebatamento. Amados, nós como cristãos, nós temos de nos guiar pela palavra de Deus, pelo que está escrito pela Bíblia Sagrada. É ali que nós temos o abalizamento correto, e não nas fantasias dos filmes. A gente vê muitas pregação a respeito do arrebatamento e vídeos, né, bonitos, se aparecendo a pessoa, né, narrando, falando dos textos bíblicos e vindo aquelas imagens maravilhosas, aqueles efeitos de computador acompanhando ali, né? Mas, amados, a Igreja de Cristo ela se convertia no passado pela ação do Espírito Santo. Não existia fantasias para fantasiar o Evangelho, para tentar, assim, convencer as pessoas pelo lado emocional. Mas era convencer as pessoas, os apóstolos, por exemplo, eles pregavam a palavra da maneira mais simples, para que o Espírito Santo, então, convencesse as pessoas. Eu acho que assim que deve de ser, creio, né, o meu modo de crer é assim. E eu quero tocar hoje num assunto interessante. E por isso que eu falei para vocês no início, né? Sobre o arrebatamento, acho que todo cristão já ouviu falar, já viu vídeos, filmes e já está inteirado, mas tem um detalhe, amados, que convém nós atentar, que não é mostrado em filmes, enfim, até por sinal, é mostrado de maneira totalmente diferente do que a Bíblia diz. Então, para isso, o melhor que nós podemos fazer é nós ir às Escrituras e confirmar, né? Venha comigo então. Como será o arrebatamento? Então, nos filmes, nos vídeos e em diversas pregações, a gente já mostra mais ou menos como será o arrebatamento. Só que tem um detalhe importante, eu peço que fiquem comigo até o final do vídeo, para nós ver esse detalhe. Mas vamos primeiramente aos textos bíblicos, para depois então nós falar do detalhe abalizado no que está escrito na Bíblia e não no que eu penso, coisa assim. Ok? Vamos lá então. Então, sobre o arrebatamento, você já sabe, com certeza já leram várias vezes esse texto aqui, mas vamos a mais uma vez, como um lembrete, né? João 14, versículos 18 e 19. O que Jesus falou para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os cristãos, né? Como eu, como você? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha que maravilha esse texto aqui. Então esse texto aqui, amado, tem duas partes. Ele, aqui na primeira parte,
a promessa que o Senhor Jesus vai voltar para os seus. Está claro aqui, que ele falou, voltarei para vós outros. Além de ele deixar o Espírito Santo, né, quando ele partiu para o céu, né, após a sua ressurreição, além de ele deixar o Espírito Santo com a igreja, com os seus, ele prometeu a sua volta pessoal. E a segunda parte é que o mundo não veria mais eles. O mundo. Mas ele fala, vós, porém, isto é, os seus escolhidos, a igreja, vós me vereis. Então nós temos essas promessas a respeito do arrebatamento, tá? Amados, guardaram aí no coração de vocês? Vamos para outro versículo, então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 17. Todo cristão já passou várias vezes por esse versículo. Tem pessoas que dizem, mas fica repetindo as mesmas passagens. São as mesmas passagens, mas, amados, se for colocar tudo que uma passagem diz de uma vez só, falta dia para a gente expor, né? Então nós vamos expondo por parte do mesmo versículo as várias interpretações que ele tem para as diversas situações, né? Então a gente não se cansa de falar das mesmas coisas. Eu prefiro falar 1000 vezes o mesmo versículo que está escrito do que falar uma ou duas vezes uma coisa maravilhosa, uma fantasia tirada da minha cabeça. Percebe? Então vamos a esse versículo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesta parte, amados, eu quero abrir um pequeno parênteses aqui, porque tem um determinado grupo que dizem que se apegam nesta declaração do apóstolo Paulo, para dizer que Jesus já veio, porque, como que o apóstolo Paulo diz assim, depois nós, os vivos, incluindo ele, né? Incluindo ele, nós, os vivos, seremos arrebatados. Então tem um grupo que diz assim, que o arrebatamento já aconteceu, que Jesus já veio e tal, e tenta provar com essa palavra do apóstolo Paulo, nós, os vivos. Então eu dizia, quando Jesus veio arrebatar a igreja, o apóstolo Paulo, ele estava vivo, foi o que ele falou. Mas eu preciso entender aqui, amados, que o Senhor Jesus falou que o dia e a hora do arrebatamento ninguém sabia, era para todo mundo estar preparado desde aquela época. Jesus não falou vai durar 100 anos, vai durar 1000, 2000, 3000, 10.000 anos, ou vai ser amanhã. Ele falou, se prepara desde já. Percebe? Então, aberto esse parênteses, voltemos aos textos. Veja que esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, também nós temos aqui a promessa da vinda do Senhor, aqui como nós vemos claramente para arrebatar a igreja. Claramente vemos que esse encontro do Senhor com os arrebatados não é aqui na terra, é nos ares. É uma coisa diferente da volta do Senhor Jesus, que será até na terra. Ele vai estar aqui na terra e vai governar essa terra. São eventos diferentes, chamados de vinda do Senhor, porque é vinda dele. Só que a vinda para o arrebatamento é até nos ares só. Seus pés não vão pisar essa terra. E a volta dele
que ele volta lá em Israel, ele vai instalar o seu reino por 1000 anos aqui nessa terra. Vamos agora a outro versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amado, veio esses versículos aqui. Tem pessoas que falam, mas pega versículo, pega textos isolados para tentar provar o que está falando. São textos de livros diferentes, mas não são isolados. Eles formam o mesmo contexto de uma maneira remota. Uma parte está aqui num livro, outra não, como nós vimos aqui, a promessa do Senhor Jesus aqui, da sua volta, a promessa própria, pela própria boca dele, né? No livro de João, nós vimos aqui em Tessalonicenses, né, uma comprovação, um testemunho do mesmo evento por apóstolo Paulo, e aqui também, em 1 Coríntios, também pelo apóstolo Paulo. Agora, vamos fazer um apanhado desses versículos todos. Veja que neste versículo aqui do livro de João, o próprio Jesus falou, e dividimos em duas partes para nós entender melhor. A primeira parte do versículo é a promessa que o Senhor Jesus ia voltar para os seus. Mas veja que neste evento que ele falou que ia voltar para os seus, ele falou que o mundo não ia ver ele. É um outro caso que é uma polêmica, amado, que se a pessoa não estiver firmado na palavra de Deus, vai se enrolar e não vai saber se a igreja passa pela grande tribulação ou se não passa, como que é. Um diz que é de um jeito, outros dizem que é de outro. Então, quando nós separamos devidamente os versículos, o que nós vimos? Nós vimos aqui já que o Senhor Jesus prometeu a sua volta, sim, vai acontecer, porque a promessa dele, eu creio nisso. Mas ele prometeu que nessa volta que ele está falando aqui, que é o arrebatamento da igreja, sabemos que é o arrebatamento da igreja, por quê? Qual o motivo que nós sabemos que é o arrebatamento da igreja? Porque ele falou que o apóstolo Paulo nos informa que o arrebatamento da igreja, o Senhor viria até os ares. Foi isso que nós vimos, né? Nos ares, encontra nos ares. E nesse versículo fala que é no momento, um abrir e fechar de olhos, acontece o quê? A ressurreição dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, naquele momento. Agora vocês me digam uma coisa, no abrir e fechar de olhos é possível todo olho ver o Senhor Jesus? É possível esse acontecimento ser visto por todos? Pessoas falam que a volta de Jesus é depois da grande tribulação e que todo olho virá e tal, porque a Bíblia fala isso e realmente isso vai acontecer, porque está escrito. Porque a promessa, todo olho virá ao Senhor quando o Senhor Jesus voltar depois da grande tribulação lá na nação de Israel. Aqui, amado, veja bem, a volta de Jesus lá será lá em Israel. É lá que os seus pés pisarão, fala que pisarão sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras está lá. Esta volta dele, que é o arrebatamento, não fala que os pés dele vão pisar em lugar nenhum, vai ser nos ares, indicando que esta volta é universal. Os mortos vão ressuscitar do mundo inteiro. Os que estiverem vivos no mundo inteiro, que são dele, que são do Senhor, vão se encontrar com o Senhor dos ares. Ao passo que o evento da volta, que todo olho virá,
será lá em Israel. Compreende? Então há uma diferença enorme entre os dois eventos. Os dois é volta do Senhor Jesus, mas são acontecimentos diferentes em tempos, em épocas diferentes. Agora, além disso, o que é que nós vemos mais aqui nesses versículos? Vemos que aqui o Senhor Jesus, a promessa dele voltar, e que o mundo não me verá mais, mas vós vereis. Quando nós pegamos este trecho aqui, segunda parte do versículo, nós vamos compreender que por que o arrebatamento da igreja é secreto. Por que o arrebatamento da igreja não vai ser todo olho que vai ver o Senhor? Porque o evento do arrebatamento, o Senhor Jesus prometeu, o mundo não me verá. Aqueles que não serão arrebatados não vão ver, porque vai ser um piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Vão perceber depois que aconteceu, o mundo vai perceber. Mas não vão ver, Senhor Jesus, não vai ser todo olho que vai ver. Percebe? Porque a promessa que o Senhor Jesus falou que o mundo não veria mais ele, mas os deles veriam. E prometeu que os deles, né, iam permanecer vivos. Olha que maravilha. E então, uma vez isso aqui, daí nós passamos, amados, depois de nós ver estes versículos, nós abalizar a nossa palavra, na palavra de Deus. Então nós vamos passar agora para algum comentário a respeito daquilo que nós falamos aqui, do título do nosso, como será o arrebatamento. Já vimos que todo mundo prega que será assim, como nós vimos aqui, né? Que Jesus vai voltar e os pré-tribulacionistas, como eu acredito que Jesus vai voltar antes de começar a grande tribulação, antes do desenrolo, do desfecho da grande tribulação. Então, os pré-tribulacionistas creem assim, que Jesus vai voltar a buscar a igreja antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas acreditam que Jesus vem depois da grande tribulação. Consequentemente, o que nós vemos entre os dois eventos? O pré-tribulacionista crê que Jesus vem buscar a igreja, tira a igreja daqui e acontece a grande tribulação, e depois da grande tribulação, então o Senhor Jesus volta lá em Israel e vai governar o mundo, e por 1000 anos seu governo, né? É a maneira que eu creio que os pré-tribulacionistas creem, porque é o que é mais lógico da maneira que nós vemos as escrituras, da maneira que nós podemos interpretar as escrituras, né? Não apenas olhando lá um versículo, mas vendo uma coletânea de versículos da palavra de Deus. Já e aqui vemos também que o arrebatamento será visto unicamente por os salvos, sejam os ressuscitados, sejam os que estiverem vivos no momento. Já a volta do Senhor Jesus, depois da grande tribulação lá em Israel, todo olho verá. Todos vão ver, porque não vai ser um evento como um relâmpago, assim, vai ser como um relâmpago, o aparecimento dele. O sinal da vinda dele lá em Israel vai ser visto no mundo todo. Todos vão ver. Os ímpios vão se lamentar, vão ter medo, vão correr, se esconder do juízo de Deus que vai acontecer. Aqui não tem nada disso. Aqui nós vemos que o próprio Senhor, como diz aqui, né? Porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem, né? Ele vem buscar os seus. No outro evento, é os anjos que vão reunir o povo de Deus lá. Então, todas essas diferenças têm que ser consideradas para nós compreender e se situar em que ponto nós estamos aí, né?
no, neste mundo aqui, em que ponto que nós, em que época que nós estamos vivendo. O arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. O apóstolo Paulo já esperava naquela época. Agora vamos para o que nós dizemos, como será? Já vimos que será dessa maneira e que é todos os que vivem. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que será dessa maneira que eu expliquei. Os pós-tribulacionistas acreditam que não, acreditam que a vinda do Senhor Jesus, a volta de Jesus é um evento só e é aquele de Israel e que a igreja vai passar por a grande tribulação e reúnem tudo num evento só, que conflita, que não dá certo. Agora, como será o arrebatamento que eu quero passar para os irmãos é um outro caso aqui, que com base no que nós limos, nós podemos pensar o detalhe aqui. Você veja que, lembra que no começo nós falamos sobre filmes, pregações, ensinos, vídeos com aquelas imagens maravilhosas, né? Com aqueles efeitos de computador da volta do Senhor Jesus, né? Aquelas crianças lá naquelas balanças, lá de repente, olha ali, desapareceu a criança, está só a balança. O carrinho lá, a criança desapareceu, o casal lá, um descuida ali quando olha, o outro não aparece. Eu vi até sobre um filme, filme aí de muita audiência, né? Onde um casal de noiva ali, né? A noiva jogou o buquê de flor pra cima, e daí, é claro, né? Efeito de computador, né? Que pareceu, quando apareceu o buquê de flor bem grande assim, cobriu eles. E claro, ali foi tirado a noiva, né? Cortado a cena, tirado a noiva, com o buquê lá em cima, e depois foi dada a continuação no filme ali. Então, quando o buquê baixou, caiu na mão do noivo e a noiva não estava mais ali, desapareceu. Então, são coisas maravilhosas para mexer com os sentimentos das pessoas. Eu não gosto de fazer isso, amado, porque quem tem que mexer com o entendimento, com o sentimento das pessoas é o Espírito Santo, é dele, é a exclusividade dele convencer o pecador. Então, eu não faço nada que venha tentar mexer com os sentimentos das pessoas. Para isso. Agora, o que é que tem a ver essas coisas com o que eu entendi agora do arrebatamento? Porque nessas apresentações, nesses filmes e muitas pregações, amados, são feitas com base nesses filmes. Já vi aquele filme Gênesis, todo modificado lá, e daí tem a desculpa da poesia profética, alguma coisa assim, né? Para introduzir distorções no meio. Como vocês verem, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas de Deus, eu vou na Bíblia. Não tem filme que me dobre, que me mexa com a minha emoção. Não. Então, o que é que acontece? Nos filmes e em pregações e ensinos baseados nos filmes, as pessoas falam do arrebatamento de milhões de pessoas e daquele movimento, carro desgovernado atropelando pessoas, aviões caindo porque o piloto foi arrebatado e o avião ficou descontrolado, e toda aquela encenação, né, que passa para as pessoas. Agora eu quero que os irmãos raciocinem comigo. Será que no arrebatamento da igreja vai ser dessa maneira? Quando eu disse que será um abrir e fechar de olhos. E o outro detalhe que eu quero trazer, a Bíblia diz para nós vigiar. Vigiar, o que significa? Significa estar atento nos acontecimentos que acontecem ao nosso redor, que acontecem no mundo. E quando nós meditamos um pouco, nós comparamos a palavra de Deus com os acontecimentos, o que é que nós vemos hoje?
Será que no arrebatamento vai ser assim? Tantas pessoas vão estar vivos e vão ser arrebatados? Mas, irmão Antônio, então será que arrebatamento vai ser tão poucas pessoas? Eu diria, amados, que serão trilhões. Se for contar todas as pessoas que morreram por amor de Cristo, que morreram pelo amor do Evangelho, da sua palavra, de pessoas injustiçadas, as crianças abortadas que não chegaram nem a ver a luz do sol. Todos esses vão ser arrebatados, só que não fazem parte da igreja, mas vão ser salvos. Então, acredito, amado, que o arrebatamento será um evento de bilhões, trilhões de pessoas. Só que tem um detalhe, que o apóstolo Paulo falou: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Eu creio, amado, que será muito poucas pessoas que vão ter este privilégio de, no momento do arrebatamento, estar vivos e ter o corpo transformado em vida. Eu acho, amado, que será muitíssimo pouco. Por quê? Porque nós vimos o mundo, e quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vimos que o mundo vai de mal a pior. Que o pecado, a apostasia, não está escrito nas Sagradas Escrituras, que antes dos acontecimentos proféticos do arrebatamento ia acontecer apostasia, falsos profetas, falsos ensinadores e vários eventos que serviam como para a gente estar assim sempre alerta, né, para a volta do Senhor Jesus arrebatar da igreja. Então nós vimos que esses acontecimentos estão aí, estão acontecendo. Cada vez mais a igreja do Senhor vai ficando pequena. Hoje você vê esses movimentos, esses avivamentos, mas não creia que ali é um avivamento, ali que o Espírito Santo e que pessoas estão... Você vê pessoas daqueles avivamentos lá de mão dadas com inovações do Evangelho, com acréscimos, com invenções de coisas. Quer dizer, pessoas ligadas àquilo que o homem diz que é. E não há um exame criterioso da palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus de verdade. A intenção é fazer movimento, reunir pessoas. Daí, o que acontece? Muitas pessoas dizem assim que aquilo é aprovado por Deus porque encheu, porque lotou. Mas o que é que as Escrituras falam a respeito dos últimos tempos? Né? Muitas pessoas se baseiam na igreja primitiva, que tinha 3.000 pessoas se convertiam num único dia. Sim, os apóstolos pregavam, era o comecinho da igreja, o evangelho era uma novidade que atraía as pessoas. Hoje, amados, o evangelho está pregado em toda parte e a grande maioria não quer se sujeitar às regras do evangelho. A grande maioria quer viver a sua própria vida. Como uma pessoa falou para mim: eu sirvo Jesus, mas é do meu jeitão. Esse é o meu jeitão. Quer dizer, uma pessoa que não se sujeita àquilo que Deus quer, a vontade de Deus, que se sujeita à sua própria vontade. Então, amado, o arrebatamento da igreja, eu creio que os que vão estar vivos vai ser muito poucos. E essa pregação eu não vi ainda. O que eu tenho visto nos movimentos que falam do arrebatamento da igreja como sendo milhões de pessoas que vai ser aquele caos. Como ver, carro batendo, pessoas sumindo, desaparecendo, e aquela imensidão de pessoas tendo o corpo transformado ali. Eu não creio que seja assim. Eu creio, amado, que o arrebatamento é imenso, que
que Satanás não tem esse poder de derrubar os planos de Deus, e que o sacrifício de Cristo é algo tremendo, que reúne muita gente, que os salvos serão multidões e multidões e multidões incontáveis, como a Bíblia fala. Mas só que devemos lembrar que os que morreram em Cristo serão arrebatados. E os que estiverem vivos no momento, né, terão também o corpo transformado e serão arrebatados juntamente com os mortos. Mas, amados, os mortos desde o princípio lá, os que creram, os que se enquadraram na vontade de Deus. Então se imagine a multidão de pessoas salvas que vai estar presente no arrebatamento. Mas serão os mortos ressuscitados e não os vivos transformados, como é anunciado. É claro que por ocasião do arrebatamento vai ter pessoas vivas que terão os corpos transformados, mas serão poucos. Então é mais uma vez o alerta, amados. Se o arrebatamento acontecer daqui a pouco, acontecer amanhã, que o nosso corpo esteja entre os pouquíssimos que terão o corpo transformado. Porque, amados, o arrebatamento da igreja vai acontecer, veja bem, tem um tempo que Deus determinou, a dispensação da graça de Deus, a dispensação da igreja. Tem uma hora que essa porta da graça vai se fechar. Quando o Senhor recolheu o último seu para essa dispensação da graça, acontece o arrebatamento. Você percebe? Então é esse ponto, amado, que eu queria trazer neste vídeo, porque eu não vi ninguém falar a esse respeito. Eu não vi ninguém colocar isso aqui. Alguém pode pensar assim, mas não está escrito que serão poucos. Exatamente, fala do arrebatamento de um modo geral. Os que têm o corpo transformado e os ressuscitados. Ali não fala a quantidade de ressuscitados e que terão o corpo transformado. Mas, amados, nós olhando as Escrituras com os acontecimentos, nós estamos vigiando e orando, como a Bíblia diz, nós percebemos que nas entrelinhas as Escrituras mostram que será assim. Então não é uma coisa tirada da minha cabeça, mas é uma coisa que estava nas entrelinhas das Escrituras, que não é todos que percebem. Eu creio que muita gente já percebeu isso, mas talvez algumas pessoas tenham até medo de expressar isso e outros interpretarem como sendo uma coisa tirada da própria cabeça. Ok? Acho que já me alonguei no vídeo, não é verdade? Então vamos ficando por aqui. Acho que o que Deus me colocou no coração de trazer para vocês é isso. Eu peço, amados, que vocês, se desejarem baixar o vídeo, ver mais vezes, façam isso. Se vocês gostaram, se vocês compreenderam, se vejam uma coisa que poucas pessoas tomou conhecimento disso, então distribuam, compartilhem vídeo com outras pessoas, falem para outras pessoas. Vamos estar unidos na distribuição do Evangelho para semear, amados, aquela semente que o Senhor colocou no nosso coração, da sua palavra, né? Vamos dividir com outras pessoas o bem que recebemos do Senhor. Beleza? Conto com vocês, amados, para estar trabalhando, né, na obra do Senhor dessa maneira, cada um da maneira que o Senhor colocou. Ok? Minha gratidão a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de falar da sua palavra. Minha gratidão a vocês que têm estado comigo aí nos vídeos. Que o Senhor abençoe e guarde vocês, a família de vocês. E como eu digo sempre, se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.